Vamos ver aqui agora um outro problema, que é o problema do caixeiro viajante. O caixeiro viajante é um representante comercial aí que ele quer visitar N cidades. Tá bom? Ele tem uma cidade da qual ele sai, ele quer percorrer as N-1 cidades, tá bom? E retornar para a cidade de origem. Existem custos, ou existe uma distância para você ir de uma cidade a outra. E ele quer escolher qual que é o roteiro que permita visitar todas as cidades, sem repetir nenhuma, e gastando o mínimo possível, ou seja, fazendo a menor rota possível. Tem uma convenção aqui que quando você não tem estrada entre duas cidades, você põe valor infinito para a distância entre elas. Aqui está um caso prático, tá bom? O Aécio Neves quer se candidatar a presidente, quer fazer campanha no Brasil inteiro. Ele vai pegar o jatinho dele, quer percorrer todas as capitais, como é que ele vai fazer? Tá? Qual é a ordem que ele deve seguir para economizar gasolina? Vocês verem aqui como que tem efeito, certo? A escolha de um roteiro. Tá? Vamos supor esse caso aqui, tá bom? Que nós temos 5 cidades, esse desenho aqui não está em escala não, tá bom, gente? Então, para você ir da 1 para 2, o custo é 2, tá bom? Para você ir da 1 para 4, o custo é 3, da 5 para 3, o custo é 3. Qual que é o melhor roteiro? Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Esse roteiro aqui, ele atende aquilo que a gente precisa, tá bom? Todas as cidades estão sendo visitadas. Tá bom? Eu sempre saio da 1, então eu estou escolhendo a minha numeração das cidades aqui de tal forma que a 1 sempre seja a cidade de origem. Então, se eu seguir esse roteiro aqui, ó, o custo é 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 3, 13, mais 6, 19. Uma opção. Para vocês verem como é que dá a diferença, se eu tivesse escolhido esse aqui, ó, seria 2, mais 4, 6, mais 7, 13, mais 3, 16, mais 6, 22. E esse aqui é o melhor caminho, tá? Com o custo 15. Tá bom? Então, esse é um problema que ocorre muito aí na vida prática, gente. Ele tem consequências financeiras para você escolher um caminho correto. E se a gente olhar aqui para esse problema de 5 cidades aqui, com essas distâncias aqui, eu acredito que depois de um tempo vocês acabariam descobrindo qual que é o melhor caminho. Olhando aqui sem entender, vai pensando e acha. Você pegar um problema ligeiramente maior aqui, com 8 cidades, eu já duvido que vocês consigam. Eu já acho isso aqui bem complicado, tá, para você fazer. Aqui está um caminho, bom, com custo 81. Aqui está o caminho, o pior dos caminhos aqui, tá bom? O custo é 98. E aqui está o caminho ótimo, com custo 64. Eu duvido que vocês achassem esse caminho aqui, só de olhar para a figura. Então a gente precisa fazer um programa para descobrir esse caminho aqui, o melhor caminho. Como é que nós vamos fazer, gente? Vamos fazer um algoritmo que a gente costuma chamar de força bruta. A gente vai da forma mais direta possível, a gente ataca o problema, certo? Atacamos ele de frente. O que é que nós vamos fazer? A 1 faz parte de todas as rotas, tá bom? Ele é o início e o fim de todas as rotas. Eu vou pegar as outras, vou gerar todas as permutações possíveis das outras, tá bom? Das N-1 cidades, e vou calcular qual que é o custo de cada uma dessas alternativas. Então, é assim que eu vou fazer. Depois que eu calcular o custo de todas as alternativas, eu vou escolher a melhor, tá bom? A de menor custo. Então, aqui, tá bom, gente? É a primeira versão do nosso programa, tá? Que só tem comentários, tá bom? Então, ele vai ler a matriz de distância, vai gerar todas as rotas possíveis, vai calcular o custo de cada rota, selecionar a de menor custo e imprimir o resultado. Aqui só um detalhe aqui, como é que a gente coloca isso aqui no arquivo. Também eu quero usar o FSCANF-MAT para simplificar a leitura da matriz. Tá bom? E tem alguns lugares que eu tenho que pôr o custo infinito. Tá bom? E a FSCANF-MAT só lê número. Tá bom? Então, como as distâncias são sempre positivas, eu convencionei de colocar -1 nos pontos onde, aqui, por exemplo, para sair da cidade 1 até a cidade 3, tá bom? Não tem estrada, então o custo é infinito, eu coloquei -1 aqui. Para você ler isso daqui é muito simples. Você faz dist igual a FSCANF-MAT do iGetFile, tá bom? Depois eu substituo todos os pontos da matriz com valor -1 por esse %inf aqui, que é aquela codificação em ponto flutuante no infinito. Bom, aí com isso aqui eu consigo fazer as minhas contas e dá tudo certo. Depois disso, gente, eu vou usar aqui uma função chamada permutations. Essa permutations, ela gera uma matriz, recebe um vetor,
Estou vendo aqui, gente? Ela gera todas as permutações possíveis, gera uma matriz, tá bom? Onde cada linha, uma das permutações do vetor de entrada. Então aqui, ó. Dá isso tudo aqui. Se eu fizer aqui, ó. O fatorial de 7 é 5040, tá bom? Por isso que o tamanho dessa matriz aqui deu isso daqui, tá? Mas enfim, você consegue então gerar todas as permutações e eu estou fazendo assim, ó, tá vendo? Ó, eu faço rotas, tá bom? Vai ser uma matriz com as permutações de 2 até o número de cidades. Porque a 1 fica fora dessas permutações, ela é sempre o ponto de início e o ponto de chegada, é sempre a origem e o destino. Então, depois disso, eu vejo quantas linhas que teve isso aqui sempre vai dar o fatorial do número de cidades menos 1, e para ir variando de 1 até o número de linhas, tá bom? Eu estou calculando o custo, tá bom? O custo é uma função cost, aqui que eu inventei, tá bom? Que recebe como entrada a matriz de distâncias e uma rota, tá bom? A rota aqui, vocês reparem, ela começa com 1, tem uma linha desses rotas que foram geradas aqui com as permutações e termina com 1. E a função cost, ela simplesmente é o seguinte, ó, você tem uma matriz de distâncias, uma rota, eu começo com o custo igual a 0, tá bom? E para ir variando de 1 até o penúltimo elemento da rota, eu faço C igual ao valor antigo de C mais a distância entre o iésimo elemento da rota e mais um ésimo elemento da rota. Bom, estou simplesmente aqui somando. Eu tenho uma rota assim com 10 cidades, eu pego a rota da primeira para a segunda, depois da segunda para a distância da primeira para a segunda, depois da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Então, com isso aqui, eu consigo achar o custo de cada solução e vou rodar esse programa aqui. Vamos rodar com aquele exemplo de 8 cidades, tá bom? E aqui ele achou aquela rota que estava naquele slide, tá bom? Com custo total igual a 64. Vou rodar outra vez aqui agora com outro problema, com 9 cidades, e ele já está demorando um pouco. Bom, gente, ele demora para fazer isso daqui. Demora o suficiente para a gente continuar a aula aqui com outras coisas, depois a gente volta aqui, ele vai terminar ainda durante a nossa aula aqui. Mas o que está havendo aqui, gente? Qual que é a complexidade disso daqui? Eu estou gerando todas as rotas, não estou? Se eu tenho N cidades, quantas rotas existem? N-1 fatorial, tá bom? Então, fatorial é uma função que cresce muito rapidamente, vocês sabem disso. Para 5 cidades, eu tenho 24 possibilidades. Para 27 cidades, que é o problema das capitais brasileiras, eu tenho 26 fatorial, que é aproximadamente 4 vezes 10 é 26. Bom, ou seja, já é muita coisa para ser examinado. Mais uma vez, a gente fez o algoritmo mais ingênuo possível, mais direto em cima do problema. Você tem que pensar assim, existiriam soluções melhores? Será que alguém pode ter uma ideia engenhosa? Assim como alguém teve a ideia do merge sort, tá bom? Quem sabe eu dar uma luz aqui, eu vou ter uma outra ideia. Existem algoritmos bastante sofisticados, consegue-se resolver problemas do caixeiro viajante de um tamanho grande até, mas é o seguinte, a melhor solução encontrada até hoje tem essa complexidade aqui, bom? O de n ao quadrado vezes 2 elevado a n. 2 elevado a n, nós já sabemos que isso aqui cresce muito rapidamente. Ou seja, isso aqui é pior do que qualquer polinômio em n, de qualquer potência de n. n elevado a 20, isso aqui é pior. Tá bom? N elevado a 1000, isso aqui é pior ainda. Claro que demora um pouquinho, tá bom? Só para um certo tamanho de n. Mas, de qualquer forma, isso aqui sempre vai ser pior.